Hoje nós não vamos na linha editorial aqui do Visão Brasil de Rapidinha das Notícias. Vamos numa outra linha editorial que é o Curta com Textura, que é uma análise de contexto. Ou seja, em vez de trabalharmos necessariamente sobre uma notícia, um rol de notícias, vamos em cima do contexto do que está acontecendo. E ainda estamos trabalhando o contexto das fake news que estão em torno das situações trágicas vividas no Rio Grande do Sul. Agora, sob uma outra ótica e a partir do material da revista Fórum, do dia 10 de maio deste ano, que chegou às minhas mãos e é um material muitíssimo interessante, que segue a linha do que já havíamos comentado. Mas é uma outra forma de comentar, ou seja, é uma outra forma de abordar o assunto que é muito grave, porque o que a extrema-direita e a direita estão realizando é uma bandalheira que visa a desconstituição da noção do Estado democrático de direito e, sobretudo, a exaltação do Estado anárquico-capitalista ou do anarcocapitalismo. Um Estado inexistente, um Estado completamente baseado na iniciativa própria, pessoal, individual e do capitalismo dominante, em detrimento das responsabilidades que um Estado constituído deve ter para com os seus cidadãos. É isso que vamos tratar hoje, pedindo a você que se inscreva no canal Visão Brasil. Nós não somos um canal de notícias que tentam fazer espetáculo, que tenta fazer emoção. Somos um canal de análise sociocrítica, que busca trabalhar com você as ideias, uma visão crítica do que acontece neste nosso país. Portanto, aqui nós produzimos para que pessoas pensem, e não para que as pessoas se entusiasmem, criem expectativas, como boa parte dos canais de esquerda estão por aí fazendo. Toda hora prometendo prisão de Bolsonaro, que a casa caiu, que tudo se acabou, que agora sim, e nada acontece. Não, não é esse o nosso viés. Estamos aqui para pensar. Pensar, racionalizar, entender e compreender esta dinâmica, este estado orgânico do Brasil, que ainda sofre os efeitos danosos do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro. Em nossas vidas, na forma de vivermos, de pensarmos, de pautarmos as questões do país, das notícias, dos acontecimentos e do andamento das coisas. É isso que vamos fazer. Portanto, se inscreva no canal Visão Brasil, espalhe aí os nossos vídeos, comente, compartilhe, dê o seu like, concorde, discorde, não há problema. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, chame amigos para se inscreverem, se você gosta do nosso trabalho. Vamos então agora pegar o material da revista Fórum para o nosso comentário. Vamos lá. O artigo que vamos trabalhar começa aqui com Lula em um helicóptero, sobrevoando cidades alagadas no Rio Grande do Sul. E aí, o artigo é O que está por trás da onda de fake news sobre o Rio Grande do Sul, por Luiz Carlos Azenha, ainda dentro do tema da tragédia no Rio Grande do Sul. Eu fui aqui marcando alguns trechos que é o que vai nos guiar na linha de raciocínio, de pensamento, da análise que queremos fazer. Então, diz Azenha que depois da tragédia do Rio Grande do Sul, está se revelando aí uma inteligência política e uma eficácia para disseminar ideias, algumas, e bloquear outras. E a questão é que está em foco o fracasso do Estado, em todas as suas dimensões, para salvar vidas. E estaria sendo feito esse salvar as vidas e a recuperação pelos cidadãos de bem, entre aspas, os conhecidos aderentes ao pensamento bolsonarista. Aliás, o Estado não apenas não faz sua parte, como atrapalha, diriam esses cidadãos de bem. Isso nós estamos vendo nas redes, nos vídeos, até mesmo no Jornal da Globo, em que certos, entre aspas, cidadãos de bem estão chamando a Globo de Globo Lixo, dizendo que ela não foi colocar vassouras para afastar a água, não botou os pés na lama, como se os repórteres, o William Bonner e os apresentadores de telejornais devessem fazer isto. Não, esta não é a função deles. A função deles como jornalistas e repórteres é mostrar esta realidade para concitar ajuda e para mostrar aonde o Estado falhou. Então não é o Estado em todas as dimensões que fracassa. O que temos mostrado é o fracasso do Estado mínimo, defendido por Eduardo Leite, pelos bolsonaristas, pelos nazifascistas do Brasil, por esses cidadãos de bem. É isso que eles estão tentando reverter para mostrar que um Estado que busca o Estado do bem-estar social dos cidadãos não existe e não vale a pena, mas sim esse Estado em que são pessoas individualmente que salvam vidas, o que não é verdade. Vamos ver. Então, seguindo adiante, tem aqui o Bolsonaro, o anti-Estado. Isso se justifica no artigo na medida em que sabemos que é Bolsonaro, o bolsonarismo, os seguidores deste desqualificado que cria esse estado de coisas. E aí, a questão é, como é que isso ajuda Bolsonaro, diz a Zenha?
Em 2018, ele se elegeu como sendo o anti-establishment, né? O antissistema. É um Zé Ninguém que vai lutar contra tudo e todos, inclusive com poderes ocultos. Mas vários episódios são noticiados como meias-verdades, que circulam em grupos de WhatsApp, e certas reclamações pontuais sobre a ajuda oferecida pelos governos federal, estadual e locais assumem um tamanho maior do que na verdade tem. Ou seja, não vieram aqui para tirar a água não sei da onde. Porque faltou um barco para tirar pessoas não sei da onde. Sim, certos problemas pontuais acontecem quando uma tragédia deste tamanho aparece num ambiente como o Rio Grande do Sul, num local como o Rio Grande do Sul, em diversas cidades. E, claro, há falta de recursos, eles não podem atender os que o fazem a todo mundo a um só tempo. E aqui e ali vão aparecer falhas. Mas o importante é que há um movimento no sentido de atender às demandas. E aí, tudo isto é capturado por personalidades bolsonaristas que vai disseminar essas falhas pontuais, essas dificuldades pontuais, numa escala que ele está chamando aqui de industrial. Aí, o artigo traz a palavra de Eliara Santana, cuja imagem está aqui, que é doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC de Minas, e que faz o pós-doutorado na Unicamp. E ela está aí, nesse processo, mergulhando nas redes bolsonaristas. Daí ela tira a informação de que pontos chaves, como a história das multas aos caminhões com doações, são trazidas de forma grandiosa e mentirosa. Ou seja, não há isso. Mas isso que seria uma ação da polícia, até para evitar tráfico de material roubado ou tráfico de drogas, esta fiscalização, que poderia ser legal e legítima, ela é transformada mentirosamente em multa, o que não aconteceu. Então, tudo isso vai ser retratado, como no caso do SBT, de forma mentirosa. E a própria empresa dos caminhões disse: não houve multa, houve notificação sobre o excesso de peso que havia no caminhão. Mas isso tudo, diz a Eliana, é um reiterado, a Eliara, desculpe, é um discurso reiterado que o Estado, sob o PT, mantém uma indústria de multas. E com isso atrapalha. Além de ganhar dinheiro indevidamente na tragédia, com a indústria de multas atrapalha o socorro. E aí, isso vai se contrapor à ideia de um Estado neoliberal que está presente nessas fake news. Né? A coisa fica, então, em torno de uma instituição, de um Estado de esquerda, pesado, multador, que quer ganhar dinheiro com a tragédia, que é insensível, contra um Estado neoliberal em que tudo está liberado, tudo é fluido, tudo corre, em que não há multas, não há nada, e o socorro chega. Bom, também observa-se no trabalho aí que a Eliara está fazendo uma detonação da imagem do Exército, que é uma vingança contra a falta de ação dos militares, porque eles não apoiaram o golpe de 8 de janeiro. Ou seja, o Exército, as Forças Armadas brasileiras, sob o comando de Lula, estão em ação ativa, servindo no socorro ao povo do Rio Grande do Sul. Mas eles mostram falhas inexistentes, inação inexistentes, mentem essas redes de fake news bolsonaristas porque querem se vingar de um exército, das Forças Armadas, que não participaram da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mas diz que o alvo principal, a Eliara Nascimento, é o governo Lula. Na lista das fake news mais populares está de Lula, proibindo a entrega de donativos aos atingidos pelas enchentes até a sua chegada ao Rio Grande do Sul, o que naturalmente é uma mentira deslavada. Mas nisso, o que é que acontece? Folha de São Paulo vai contribuir com o bolsonarismo, disseminando o título, a meia-verdade, de que o governo Lula teria descartado a ajuda do Uruguai nos resgates. Não é verdade. Quem negou isto foi o Comando Conjunto ativado para a Operação Taquari 2, organizado pelas Forças Armadas, dizendo ao Uruguai que já dispõe de barcos, drones e aeronaves adequados para fazer os resgates. Então não foi o governo Lula, foi o próprio Exército, as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha. Mas um helicóptero do Ministério da Defesa do Uruguai foi autorizado a operar no Brasil para fazer salvamentos, ou seja, se aceitou a ajuda uruguaia. E a Folha de São Paulo então crava que o governo Lula rejeitou a oferta de ajuda do Uruguai. Mentira também da chamada mídia corporativa. A Folha não escolheu escrever, portanto, que foram os militares brasileiros que rejeitaram a oferta do governo Lula, mas sim o governo Lula. E afirma Eliara Santana, desculpe, o nome dela é Eliara Santana, não é Eliara Nascimento, a Eliara Santana. Olhem bem o que ela afirma. O ataque calculado, sistematizado e sistemático à funcionalidade do Estado, às instituições, isso é desestabilizador e não aleatório. Pelo contrário, é um modo operandi para solapar o Estado democrático de direito.
e para defender o Estado ultra-neoliberal, o Estado do anarcocapitalismo. Esta é a pretensão. A rapidez na construção de narrativas e a costura fina delas. Não são boatos loucos, estapafúrdios, é relato de desinformação, mentira, construído e bem construído, ou seja, o ecossistema bolsonarista sobrevive. Então há uma cortina de fumaça que encobre a inação de deputados e senadores bolsonaristas, que nada fizeram e nada estão fazendo sobre as repetidas tragédias ambientais do Estado. A problematização do clima, realizada pela Organização de Mudança do Clima, é pura desinformação como meio para atingir um fim, né? Ou melhor dizendo, quando se organiza, reparando aqui, quando se organiza, portanto, algo sobre a minimização do problema climático no Rio Grande do Sul, isto é uma desinformação para atingir um certo fim. Não é? Então, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, o CIM, do governo Lula, ele é desqualificado pelo pessoal bolsonarista para atingir um certo fim. Ou seja, mostrar que o Estado não deve interferir. Isso não é conta do Estado. Isso é um acontecimento natural da natureza. Em resumo, Bolsonaro não se importa com a destruição ambiental. Diz que gente de fora está mantendo Lula artificialmente no poder, um ataque às instituições brasileiras, e sustenta que se trata apenas de uma conspiração da qual Lula participa para escravizar o povo. Ou seja, Bolsonaro inverte completamente a questão com uma mente criminosa, junto com seus apaniguados como ele tem. Além de estar em linha com as teorias da conspiração, que é isso que segue o povo bolsonarista, sobre as quais se assenta o retorno, o renascimento do nazifascismo, do neofascismo no mundo, a postagem de Bolsonaro apenas confirma a estratégia do ecossistema bolsonarista que é denunciada por Eliara Santana. É isso que está em questão. Entenderam? É essa questão que está aí em torno das fake news disseminadas pelos bolsonaristas, pela extrema-direita canalha, pela direita canalha. Querer mostrar que o Estado democrático de direito, um Estado que seja gerido visando o bem-estar do cidadão, que seja voltado para ter estruturas que atendam aos interesses do cidadão, é um desperdício, é uma falta de necessidade. Que tudo isso é apenas uma forma de escravizar o povo, manter o povo dependente. Que são os empresários que vão reconstruir o Rio Grande do Sul, que são os empresários que vão doar alimentos às pessoas, aqueles ricaços, artistas, jogadores de futebol, etc., que estão, na verdade, trabalhando para o povo. Imaginem, vocês acham que alguma grande construtora do Rio Grande do Sul, do Brasil, vai oferecer casas reconstruídas após a tragédia do Rio Grande do Sul e doar para as pessoas, ou vendê-las a preço de custo, a baixo preço? Claro que não. O máximo que fariam, se fizessem, se achassem que é uma oportunidade para tanto, é vender essas casas na base da hipoteca. E depois, com a impossibilidade do povo pagar, retirá-las e jogar o povo que comprou as casas na rua. Então, esta forma de pensar um Estado neoliberal, sem nenhuma mediação entre um governo e quem detém a riqueza, é uma espécie de matança prevista, com muitas formas, inclusive com despreparo para enfrentar os problemas climáticos. É isso que estamos vivendo no Brasil como herança trágica dos anos Bolsonaro, como herança trágica que o bolsonarismo pretende deixar para o país. E nós precisamos lutar contra isso. Precisamos estar atentos, porque senão ficaremos entregues à sanha desta gente que, na verdade, tem uma mente psicopata e assassina. Um abraço e até outra oportunidade.